Bem-vindos, pessoal. Como vocês podem ver, estou acompanhado de Alistair Crook, do Conflicts Forum Substack, para analisar os últimos acontecimentos. Primeiro, vamos falar dos ataques da noite passada. Os Estados Unidos disseram que bombardearam o Irã de forma mais intensa, e o Irã retaliou contra a base aérea Muwafaq al-Salti, na Jordânia. Segundo o Irã, foram destruídos 3 caças F-35, além de vários militares americanos terem ficado feridos ou mortos enquanto trabalhavam nesses aviões, mecânicos e outros profissionais do tipo. Agora, esta é a lista dos ataques dos Estados Unidos. Muitos mísseis IMAS foram disparados do Kuwait contra várias cidades e localidades, como Abadan, Avaz e a ilha de Qeshm. 2 civis morreram no bairro de Chatangi, em Qeshm. 2 pais, deixando seus filhos órfãos. E Donald Trump não parece estar satisfeito com isso. Donald Trump does not seem to be satisfied with the results of the Iran war in a recent Os resultados da guerra contra o Irã. Em uma reunião recente com altos funcionários da defesa dos Estados Unidos, ele estava exasperado, xingando e em pânico com a estratégia para a guerra contra o Irã. Funcionários americanos dizem que restam pouquíssimas opções sobre a mesa que vale a pena perseguir. Além disso, importantes figuras jordanianas, do meio jurídico, político e de outras áreas, assinaram uma carta aberta dizendo que as forças americanas deveriam se retirar do território jordaniano para que o país não seja arrastado para uma guerra catastrófica em todos os níveis, econômico, político e outros. Muitos poderiam dizer, Alistair, que isso já aconteceu. Qual é a sua reação aos acontecimentos em curso, Alistair? Parece que a guerra não está apenas escalando, mas agora também envolve muitas frentes. E eu queria saber se você poderia comentar sobre isso, considerando os acontecimentos da noite passada e dos últimos dias. Bem, sobre os ataques da noite passada, acho que eles refletem com bastante clareza que os Estados Unidos não têm um objetivo definido. E é isso que a equipe dele vem dizendo, autoridades nos Estados Unidos. Sempre precisamos ter cuidado com isso, porque nunca sabemos se é engano ou se é real. Mas o fato é que é algo muito, muito básico. E eles estão dizendo, bem, qual é o objetivo? É destruir as capacidades nucleares? É destruir os mísseis balísticos? Qual é o propósito desse ataque? Porque parece que várias coisas foram sinalizadas. É atacar todos os modos. Tudo isso são possibilidades, mas elas não se coordenam, por assim dizer, em um único alvo. São todos alvos diferentes. E se você faz uma coisa, não pode fazer a outra, e assim por diante. Acho que no fim das contas, militarmente, os Estados Unidos estão derrotados. Eles podem fazer o que vimos ontem à noite, mas essencialmente não têm os meios para provocar o tipo de mudança de postura no Irã que Trump vem buscando. E isso frustra profundamente Trump e o deixa muito irritado. Como você disse, provavelmente houve uma reunião bastante tensa com a equipe dele, porque ele se sente frustrado por não haver uma resposta. Mas acho que é isso, quer dizer, vou colocar desta forma, é onde estamos. Há alternativas, há opções, mas nenhuma delas está realmente funcionando. A opção de continuar bombardeando a região de Hormuz e o tipo de bombardeio feito na noite passada, o almirante responsável pelo CENTCOM deixou bem claro, isso não está conseguindo nada. Estamos apenas desperdiçando nossos recursos nessas operações. Não estamos conseguindo nada. Quanto a atacar o programa de mísseis, quero dizer, eles vêm bombardeando e bombardeando esses redutos nas montanhas. Um deles, acho que é Taba, foi bombardeado 45 vezes pelos Estados Unidos, e as bombas simplesmente ricocheteiam. Os iranianos começam a disparar em meia hora dos túneis na montanha, por aberturas. Então isso está conseguindo muito pouco, literalmente nada. E então, o que mais? Atacar a montanha picareta? Bem, acho que isso já entrou no campo da fantasia. Picaaxe é uma montanha de granito, granito sólido, uma montanha grande, e as instalações iranianas ficam a 1.000 metros de profundidade. A 1.000 metros de profundidade.
E a única forma de atingi-la seria, e eles dizem, sim, tecnicamente é possível. Poderíamos perfurar um buraco de 2 a 3 metros no topo da montanha, depois seguir perfurando verticalmente cada vez mais fundo, até chegar a 1.000 metros, e então poderíamos colocar cuidadosamente uma arma nuclear tática lá embaixo. Ora, vamos lá. É uma encosta íngreme de granito. O que acontece quando você lança uma bomba nela? Ela ricocheteia. Você não vai conseguir um buraco bonito, estreito e redondo onde possa colocar uma bomba, de jeito nenhum. Quer dizer, os iranianos tornaram pickaxe praticamente à prova de bombas. É a prova de bombas. Então, antes de mais nada, simplesmente não há bons alvos, certo? Militarmente, eles não têm muita escolha. Então, o que há para tentar fazer? Bem, mais uma vez, a esperança era que agora Trump pudesse de repente voltar atrás e retornar ao memorando de entendimento, dizendo, eles estão implorando por um cessar-fogo, estão pedindo para voltarmos ao memorando de entendimento. Tudo isso era mentira. Mais uma vez, é claro que o Irã não está implorando para que ele volte a isso. Na verdade, está dizendo o contrário. Está dizendo, não vamos voltar a esse jogo de cessar-fogos, vamos ditar a forma e o ritmo desta guerra. É por isso que tivemos o que tivemos ontem à noite. Isso é o Irã, por assim dizer, ditando e impondo seu controle sobre o ritmo, sobre a forma da guerra, e não aceitando que Trump possa ditar os termos dela. E na verdade eles não estão querendo voltar de jeito nenhum. Quer dizer, eu leio, claro, o famoso Barak Ravid, que toda segunda-feira mais ou menos volta dizendo que há um novo acordo. Quer dizer, os mediadores estão dizendo que o Irã está louco por um acordo. Isso simplesmente não é verdade. Os mediadores é isso que eles fazem, mas não é verdade. Então não há realmente nenhuma solução para Trump. E ele está achando isso extremamente frustrante. Ele tentou pressionar por outros meios. E é aí que chego ao seu segundo ponto, porque você falou dos ataques de ontem à noite. Mas na verdade essa não foi a coisa mais significativa que aconteceu nesses dias. Isso foi só uma espécie de brincadeira à parte. This was really just a sideshow. What has really been significant is what happened with... O que realmente foi significativo foi o que aconteceu com a Arábia Saudita e a reação consequente da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Isso é muito mais significativo para a economia mundial, até mais do que Hormuz, porque tivemos, e claro, há disputa sobre quem foi responsável, as duas extremidades do oleoduto leste a oeste da Arábia Saudita destruídas. A extremidade no Mar Vermelho foi completamente destruída. E a outra, do outro lado da Arábia Saudita, que se ligava a ela, a estação de bombeamento, também foi destruída. E isso, quero dizer, representa uma grande quantidade de petróleo que agora está fora de operação para o Ocidente. Agora, quem é responsável? Bem, parece que os iemenitas, os Houthis, Ansar, podem ter sido responsáveis por pelo menos a extremidade no Mar Vermelho pela refinaria. E não era uma refinaria qualquer. Esta é a refinaria da Aramco, da Arábia Saudita. É a refinaria que canta, dança e faz tudo, que nos dizem ser a mais moderna do mundo, capaz de fazer qualquer coisa. Sabe, desde o conflito russo-ucraniano nos acostumamos com a ideia de que mais ou menos a cada noite uma refinaria é atingida e poucas horas depois volta a operar. Não é assim neste caso. Esta refinaria foi, nas palavras de Trump, obliterada. Então, uma mudança enorme. Enorme. O que a Arábia Saudita está dizendo é que o ataque ao oleoduto e às refinarias foi realizado por milícias iraquianas, e elas negaram. Mas isso levou os Estados Unidos e a Arábia Saudita a atacarem conjuntamente 6 cidades no Iraque, matando muitos integrantes das milícias. E também, ao que parece, foi um ataque à procissão que marca o fim dos 40 dias de luto, o Arba'in, quando peregrinos caminham, literalmente caminham todo o trajeto sob essa temperatura até Karbala. Eu os vi, quer dizer, é incrível. Eles vêm do Irã, do Iraque, e caminham todo o caminho até Karbala para ir ao santuário de Hussein, na mesquita.
Então, os sauditas dizem que essas pessoas foram responsáveis. Os Estados Unidos dizem que isso foi feito com o consentimento do governo iraquiano. Não tenho certeza se isso é verdade ou não. Eu ficaria bastante surpreso se fosse. Mas o que isso fez, esse ataque ao Rashad, foi abrir outra frente na guerra. Então as frentes já estavam sendo abertas. Uma frente era a guerra entre o Iêmen e a Arábia Saudita, porque os iemenitas disseram, eu poderia dizer os iemenitas, mas mais corretamente devo dizer Ansar Allah, disseram, estamos impondo à Arábia Saudita um cerco em resposta ao cerco. Há cerca de 12 anos a Arábia Saudita mantém um cerco ao Iêmen, bloqueando seus aeroportos e portos. Existe uma espécie de cessar-fogo, mas não faz muito tempo, um avião iraniano ia pousar em Sanaá para levar uma delegação dos Houthis às cerimônias fúnebres que estavam acontecendo no Irã. E os sauditas bombardearam o aeroporto para impedir que o avião pousasse. No fim, o avião pousou no aeroporto de Tudela. Mas para os iemenitas, para o Ansar Allah, aquilo foi a gota d'água. Acabou. O cessar-fogo, por mais frágil que fosse, terminou. E eles declararam guerra à Arábia Saudita, aos seus portos e aos seus aeroportos. E estão, se preferir, impondo um bloqueio no Mar Vermelho a embarcações sauditas. Navios sauditas, petroleiros, estão sendo atacados e incendiados. Então, além de tudo, isso está bloqueando o Mar Vermelho. Mas essa é só uma parte da história. A outra parte é o Rashid, que teve feridos, incluindo 4 instrutores da Guarda Revolucionária Iraniana que estavam com eles. E sabe, a linguagem no Ocidente, essa linguagem meio condescendente, trata o Rashid como procuradores iranianos malignos, quer dizer, como se fossem aqueles robôs humanoides chineses. Você dá uma ordem, eles vão lá e fazem. Não é nada disso. Eu conheci o Rashid. Na verdade, eu os conheci em Cuba. Esse é um povo muito engraçado. E eles não são fantoches iranianos, Washington. Não são fantoches do Irã. São iraquianos ferozmente nacionalistas. E sim, os interesses deles e os do Irã coincidem com bastante frequência. Eles são xiitas, e o Irã, claro, é xiita. Então eles de fato têm interesses em comum. Mas retratá-los como se fossem de alguma forma representantes robóticos do Irã é mais uma vez não entender absolutamente a situação. E eles prometeram que haverá uma reação. Agora, Washington está pensando, bom, veja, não houve reação, não. Não haverá reação até que Arbaim termine. Eles não vão atacar durante esse período. Mas acho que Arbaim termina hoje ou amanhã. Não tenho certeza. Vocês verão um ataque do Rashid. Eles não vão deixar isso passar. E há, de novo, eu acho uma incompreensão realmente grave da região, uma falha de inteligência em realmente entender isso. Quero dizer, sabe, eu sei que isso não foi compreendido na época da Guerra do Iraque, mas o Iraque é um país de maioria xiita, talvez 60% xiita. O restante é uma mistura de curdos e sunitas, talvez entre 20% e 25%. Mas os xiitas são uma maioria muito poderosa. E são essas as pessoas que também seguem o líder supremo do Irã como seu marja, como sua fonte de emulação, como seu líder espiritual. Então elas estão muito revoltadas. E a prova disso estava diante do Ocidente, se eles tivessem escolhido enxergar. Porque veja quantas pessoas foram às cerimônias fúnebres no Iraque. Quantas pessoas foram a Karbala? Algo como, acho eu, 4 ou 5 milhões. E a mesma coisa aconteceu quando foram às outras cidades. Em cada uma delas, 3 cidades, 4 ou 5 milhões de pessoas compareceram. O total foi enorme. Foi um grande sinal da força da civilização iraniana. Eu não chamo isso de poder. Eu chamo de civilização. É o modelo civilizacional e o modelo religioso dos xiitas. Então acho que certamente haverá uma reação. E acho que o governo vai se encontrar numa posição enfraquecida se for realmente verdade que deu o sinal verde para os Estados Unidos atacarem o que chamam no Iraque de PMU. São as unidades de proteção, unidades militares, que de fato fazem oficialmente parte do Estado.
Então vamos ver. Foram grandes frentes que se abriram. Iraque, Arábia Saudita e Iraque, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também fizeram parte disso, e depois a frente que se abriu entre o Iêmen e a Arábia Saudita. E todas essas coisas são bastante sérias. Quero dizer, isso mostra a fragilidade da região. E como quando você abre algo assim, tudo começa a pegar fogo. Então você tem todos esses incêndios menores, sabe, se acendendo lentamente pela região. Não só os que mencionei, mas também no Líbano. O ministro da Defesa no Líbano anunciou com uma certa grande satisfação quantas casas os israelenses destruíram completamente. Vilarejos inteiros destruídos, como ele enfatiza, e 20.000 pessoas sem moradia. E ele diz que 70% de Gaza foi arrasada, completamente nivelada. And he says 20%, 70% of Gaza has been flattened, has been completely leveled. And at the same time, again, largely E ao mesmo tempo, novamente, algo que passa em grande parte despercebido nessa equação. Ben-Gvir e Smotrich, dois dos elementos mais messiânicos do governo Netanyahu, ambos ministros, deixaram claro que gostariam de ver os colonos da Cisjordânia entrarem em guerra com os palestinos, a ponto de forçá-los a deixar a Cisjordânia. Em outras palavras, de expulsá-los da Cisjordânia. Então esse também é mais um foco de atrito que está se intensificando. E além disso, há outro, na Síria, onde Trump apoia Shara que intervenha no Lima. Tovag-Narabim havia as aldarchitas para atacá-las. Parece que a mensagem que ouvimos é que Erdogan não se opõe a isso, mas é bastante cauteloso. E o que aconteceu? Bem, é claro, quando disseram que poderiam intervir e entrar no Líbano para atacar o Hezbollah, que é o que Trump quer, ele quer que o Hezbollah seja desarmado. Qual foi a resposta? Bem, os iraquianos disseram ao governo sírio, ao Shara, se vocês entrarem no Líbano, nós entraremos na Síria. Então será incursão por incursão. Vocês entram no Líbano, nós entramos na Síria. Então tudo isso está aos poucos meio que pegando fogo. E depois a parte final, bastante bizarra disso tudo. Se eu puder chamar de uma espécie de paisagem de brasas fumegantes, é o anunciado ataque da Ucrânia a uma embarcação iraniana no Mar Cáspio, que matou um marinheiro iraniano, depois de um ataque que os americanos realizaram contra o porto no Mar Cáspio, na parte iraniana do Mar Cáspio, dentro das águas territoriais do Irã. Então, isso é coincidência ou é o começo de algo maior? Quero dizer, quando os americanos atacam na costa do Cáspio e depois um navio é atacado pela Ucrânia no Mar Cáspio, talvez isso seja combinado. Talvez seja coordenado com os Estados Unidos e outra frente esteja se abrindo. Bem, teremos que esperar para ver. Uau, Alistair, essa foi uma análise incrível da situação regional e agora global, desencadeada pela agressão dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e claro, agora com a Arábia Saudita entrando na situação. Eu queria acrescentar algo ao seu ponto sobre estarem ficando sem alvos. Nessa notícia sobre os F-35 terem sido atingidos pelo Irã na noite passada, segundo o Irã, isso foi uma retaliação a um ataque com bomba anti-bunker contra casas residenciais na ilha de Keshav, que matou 3 civis. Não foram apenas 2 pais mortos, 2 crianças ficaram órfãs por causa disso. E eu queria mostrar isto aqui. A economia saudita. Então isso já está tendo um impacto. O cerco do Iêmen, o contra-cerco ao bloqueio de longa data imposto pela Arábia Saudita, assim como o que está acontecendo no Estreito de Hormuz. Portanto, tanto o Mar Vermelho quanto o Estreito de Hormuz, agora sob firme controle do eixo da resistência, levaram a economia da Arábia Saudita ao colapso, com uma contração de 4,8% no segundo trimestre deste ano. Então há impacto, Alistair. Mas os mercados de petróleo, não estão necessariamente mostrando esse impacto. Apenas leves altas nisso. Sabemos que você mencionou Barak Ravid.
Sabemos que nosso repórter favorito, de $8.200 da Axios, desempenha um certo papel na manipulação de mercado do governo Trump. The Trump administration's market manipulation. But what do you make of this? There seems to be Mas o que você acha disso? Parece haver, eu tenho chamado isso de assobiar para espantar o medo. Mas parece que em algum momento, sabe, a merda vai bater no ventilador aqui. E talvez você tenha algum comentário sobre isso, em meio a esses acontecimentos. Ataques com bombas destruidoras de bunkers contra casas residenciais. Isso parece uma loucura. Bem, não é surpreendente, considerando a postura e o histórico dos Estados Unidos de atacar e matar civis em guerras. Também parece algo muito desesperado e indicativo de em que ponto esta guerra está. Indicative of where this war is. Bem, é desesperador, eu acho, no sentido de que eles simplesmente não têm alvos. E é isso que, sabe, o Pentágono está tentando encontrar. Eles recebem ordens para atingir o Irã com força. Mas quer dizer, não há alvos. Como eu descrevi, não há alvos adequados. E então, inevitavelmente, acabam, sabe, atacando alvos civis. Esse sempre foi o jeito americano de fazer guerra, o jeito israelense de fazer guerra. Eu me lembro de 2006, quando eu estava no Líbano, durante aquela guerra. Quer dizer, depois de alguns dias, os israelenses ficaram sem alvos. Eles esgotaram sua lista de alvos. E depois disso, começaram a atacar alvos civis porque não podiam simplesmente parar. Eles entendiam isso, tinham que continuar. Então, sabe, eles simplesmente saem procurando coisas para atacar. Então, acho que esse elemento é muito importante, está claro. Acho que a questão mais ampla que estamos analisando, sobre a Arábia Saudita, o preço do petróleo e tudo mais, é simplesmente bizarra. Na segunda-feira de manhã, nesta última segunda-feira, o preço do petróleo caiu 7,7%. Como assim? No momento em que a Arábia Saudita estava atacando o Iraque e acabara de ter 2 refinarias destruídas, por que o preço do petróleo cairia em vez de subir? Bem, ele caiu porque durante a noite, um enorme investidor com posições vendidas, ou seja, pessoas vendendo petróleo, entrou no mercado. Então o preço despencou e depois começou a subir. E agora subiu muito mais, porque as pessoas estão começando a assimilar a realidade. E eu não sei, quer dizer, até o Financial Times está sugerindo que provavelmente foi o autor disso, que o Tesouro está despejando vendas a descoberto no mercado para manipular o mercado. Dito isso, ressalto que manipular mercados é ilegal pela lei americana, sujeito a até 25 anos de prisão, eu acho, como pena máxima. Mas obviamente é uma enorme manipulação. Na verdade, eu só quero voltar a isso, porque talvez as pessoas não tenham visto o quadro com tanta clareza. É assim que o Irã vê a situação. Para ele, tudo se resume a manipular os mercados. Esse padrão é tão regular. O conflito segue durante a semana e quando chega sexta-feira, sabe, piora. Aí na segunda-feira, Trump anuncia que eles estão ansiosos por um acordo e a tensão diminui. Então, sabe, é conflito cessar-fogo, conflito cessar-fogo. E é por isso que os iranianos disseram, escutem, isso não tem nada a ver com memorando de entendimento, nada a ver com negociações conosco. Vocês estão fazendo tudo isso para manipular os mercados. Então, por que deveríamos nos importar? Foi por isso que eles atacaram na noite passada. Quer dizer, sabe, nós não vamos simplesmente entrar nesse jogo de aceitar um cessar-fogo toda vez, especialmente quando vocês acabaram de atacar forças de Assad no Iraque. Então, revidamos. É assim que é. É tudo o eixo. É um só. É tudo ou nada. Então, se vocês atacarem qualquer um dos membros do eixo, nós vamos atacar a infraestrutura e as forças táticas no Golfo. Eles estão adotando uma posição dura quanto a isso. Mas toda essa questão deixou de ser sobre, sabe, o memorando de entendimento ou um provável acordo que possa sair disso. É tudo sobre, sabe, preparar o terreno para o Axios publicar suas matérias recorrentes de que, sim, estamos prestes a ver uma escalada do conflito. E vamos ter e
Listar strode before the that way. And the markets seem to be ready to be managed. E os mercados parecem estar prontos para ser administrados dessa forma. E acho que a razão disso é que grande parte dessas negociações agora é conduzida por algoritmos, os conhecidos algoritmos que comandam nossas vidas. E acho que o que aconteceu foi que esses algoritmos foram preparados, receberam uma variável, porque eles leem as manchetes, esses algoritmos que conseguem ler as notícias em tempo real que chegam a Wall Street. Acordo? Certo, então. Sabe, vendemos petróleo, compramos petróleo, e eles fazem tudo isso automaticamente. E eu imagino, isso é só especulação, que eles tenham sido programados para dizer, bem, como os Estados Unidos têm uma espécie de domínio escalatório na maioria das guerras, você presta mais atenção, dá um peso maior ao que os Estados Unidos dizem do que ao que diz a Guarda Revolucionária Iraniana. America says and to what the IRGC say. And therefore, if Trump says something, E, portanto, sabe, se o Trump diz alguma coisa, você reage. Os algoritmos sobem e os mercados respondem de acordo, comprando ou vendendo. E se a Guarda Revolucionária Islâmica diz alguma coisa, isso é em grande parte ignorado pelos algoritmos, porque isso não está nas configurações do algoritmo. Então, quero dizer, isso está totalmente desconectado da realidade. Totalmente. E muito em breve, um dia, isso vai cair na realidade. E vai ser muito mais doloroso, porque ninguém está preparado para isso. Não houve preparação, nem preparação psicológica. O que você tem visto nos Estados Unidos? Porque eu não leio muita imprensa americana, mas na Europa, nada, realmente nada sobre os sauditas. Quero dizer, mal se menciona o que aconteceu com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está praticamente fora do mercado. Saudi Arabia is out of the market almost. Isn't that, something that, a little while... Isso não é, sabe, algo que, sabe, há pouco tempo seria manchete principal. Todo mundo teria dito, meu Deus, o petróleo vai estar a $150 amanhã. E nada, só silêncio. Eles nem sequer mencionam aqui na Europa a perspectiva de que muito em breve já estamos no limite do nível de estoque da reserva estratégica. E além disso, estamos chegando a um nível em que as cavernas da reserva estratégica começam a desabar. Estamos nesse nível. É mencionado que isso realmente vai ter consequências. Os preços vão subir. O petróleo provavelmente, quer dizer, o diesel vai ficar escasso. O querosene vai subir de preço ou desaparecer e você não vai conseguir voar com tanta facilidade. Isso está sendo discutido na Europa. Mal é mencionado, quase nada. Hardly at all. Yeah, it's incredible. Well, I wanted to ask you about Sim, é incrível. Bom, eu queria perguntar a você, especialmente em relação à Arábia Saudita, sobre algo que acho muito marcante, e vi um amigo dizer isso no X. Ele disse algo como: a retaliação do Irã à agressão dos Estados Unidos e de Israel, ao longo desse período de 5 meses, não matou um único civil muçulmano na região. Já a Arábia Saudita, com, é claro, o apoio dos Estados Unidos, matou dezenas deles em seus ataques ao Iraque. O que também foi bastante estranho, porque as forças de mobilização popular, Al-Astar, não assumiram a responsabilidade por nenhum dos ataques às instalações petrolíferas sauditas, ao aeroporto e assim por diante. Então acho que esse é um contraste marcante. A Arábia Saudita ficou fora disso pelo máximo de tempo que pôde, desde a onda inicial que começou em 28 de fevereiro, entre os Estados Unidos e o Irã. Mas agora, quer dizer, isso é, como você disse antes, algo muito importante, muito significativo. A Arábia Saudita passou de tentar se esconder do conflito, embora, é claro, fosse parte dele, para estar diretamente envolvida em várias frentes, abrindo um power, no mês do Puahid. In such a rapid period of time. Eu acho que você, quer dizer, isso destaca toda essa aparente sequência de erros de cálculo que está acontecendo. Porque a pergunta é, por que a Arábia Saudita não retaliou contra os outros? Em vez disso, atacou a Kataib Hezbollah, que, como você corretamente disse, negou ter atacado a Arábia Saudita, suas refinarias, as refinarias da Aramco. Eles negaram isso, negaram formalmente, e agora disseram que vão revidar. E então surgiram outras histórias.
Não posso dizer o quanto são confiáveis, mas vi autoridades de segurança iraquianas dizendo que, na verdade, acreditam que alguns dos drones disparados contra a Arábia Saudita foram lançados por forças especiais de inteligência ucranianas, trabalhando com a Mossad e os curdos no sul, para criar um falso pretexto para que a Arábia Saudita atacasse o Iraque. Bem, acho que a Arábia Saudita simplesmente decidiu atacar no Iraque, porque sabia que se atacasse os outros, eles usariam mísseis e destruiriam o restante da infraestrutura saudita. No fim das contas, eles não conseguiram nenhuma das duas coisas. Perderam a infraestrutura e agora têm na fronteira um inimigo formado pelas forças de mobilização popular e pelos iraquianos, o que será muito ameaçador para o Kuwait e o Bahrein. Então, sabe, a situação toda está, aos poucos, a temperatura da chapa está ficando cada vez mais alta. E aí temos a história de que o ataque da Ucrânia teria sido uma tentativa de fundir a guerra ucraniana com a guerra contra o Irã. Isso tem algum fundo de verdade? Bem, como eu apontei, quer dizer, eu nunca acredito realmente em coincidências. E sabe, como é que as forças americanas de repente atacaram um porto iraniano no Cáspio, do nada? Porque o Cáspio tem, quer dizer, sim, tem embarcações navegando por ali, mas é principalmente uma rota de mercadorias. Quero dizer, é por essa rota que o Irã importa alimentos e suprimentos, pelo Cáspio e também pelo Paquistão, pelos corredores no Paquistão. Então isso acontece, e depois uma embarcação iraniana é atingida, acho que por um míssil vindo da Ucrânia, a uma distância de algo como 1.500 quilômetros. Quer dizer, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo? Bem, não temos uma resposta completa, mas a Guarda Revolucionária Islâmica diz: vamos responder a isso. E parte da imprensa americana, como você deve ter notado, está falando de uma fusão das guerras e de um novo clima nos Estados Unidos. O de que a Ucrânia está indo muito bem e de que isso, sabe, vai impressionar Trump. E que o que Zelensky estava fazendo ao atacar o navio iraniano era, sabe, um pouco como uma criança pequena dizendo: ei, olhem para mim, eu estou aqui. Não deem mais atenção. Sabe, atenção demais está indo para o Oriente Médio. E vocês não estão prestando atenção suficiente à minha guerra contra a Rússia. Essa é uma possibilidade. Mas parece que pode até haver algo mais substancial, porque temos essa história estranha. Tenho certeza de que você viu isso. Laura Loomer, que era alguém de quem Trump gostava em seu círculo, que viajava com ele em aviões de campanha e coisas assim, com quem ele fala regularmente por telefone, e que é considerada uma influenciadora importante nos Estados Unidos, supostamente entre o MAGA. Mas isso não é muito crível, especialmente entre os jovens do MAGA. Mas de repente ela teve uma espécie de conversão e se manifestou muito publicamente. Ela foi a Kiev, voltou e disse: eu sou totalmente a favor da Ucrânia. Antes eu era indiferente, mas dei uma guinada de 180 graus e agora apoio Zelensky completamente. Ela se reuniu com ele e disse: vou voltar a informar Trump sobre a minha reunião, sobre como a Ucrânia está indo bem e como tudo está ótimo. Bom, antes de mais nada, Loomer não tem nenhuma influência entre os jovens do MAGA. Quer dizer, eles não são influenciados por ela de forma alguma. Ela perdeu espaço nesse meio. Mas provavelmente ela tem influência sobre pessoas de 55, 65 anos que assistem a Fox News à noite. Ela vai ter alguma influência sobre essas pessoas. Parece que, e a gente sugerindo isso, parece que uma nova operação psicológica está sendo arquitetada para as eleições de meio de mandato. E o que é isso? Acho que é uma tentativa por causa do que vemos nas pesquisas. A aprovação de Trump realmente vem caindo em relação à guerra contra o Irã. A guerra contra o Irã está ficando cada vez menos popular nos Estados Unidos. Então, acho que eles estão tentando passar a ideia de que não há problema em ser intervencionista e que isso não está necessariamente em conflito com o America First.
ser intervencionista é compatível com America First. Então eles estão de fato contestando. É uma espécie de novo meme, inventado para desafiar o antigo livro, se você se lembra, escrito há algum tempo por um candidato presidencial, que dizia, sabe, América, a República. E a América não é um império. America is not an empire, and the American people must decide on this. E o povo americano precisa decidir sobre isso. E isso sempre teve um tema. É um tema que sempre teve bastante influência, especialmente entre os jovens do Partido Republicano. Então acho que eles estão tentando contestar isso, essa percepção crescente de que, sabe, a guerra no Irã entra em conflito com essa ideia. Sabe, os Estados Unidos são uma república, não são um império e não deveriam ser um império. É preciso se afastar disso, se recalibrar nessa direção. Esse foi o tema de um livro que teve bastante destaque alguns anos atrás, e há um bom apoio a essa ideia. Agora isso vai pegar? Bem, vai. Mas esse é precisamente o perigo oculto em tudo isso. Será que eles realmente vão usar Zelensky para tentar, de certa forma, promover essa ideia de que, sabe, tudo bem ser intervencionista contra o Irã? Não tem problema ser intervencionista, um intervencionista militar contra a Rússia. Sabe, de algum jeito, tudo isso é compatível com a América primeiro, se você conseguir entender a lógica. Mas será que esse vai ser o novo tipo de mensagem salvadora para as eleições de meio de mandato? Não sei. Isso pode simplesmente desmoronar, porque talvez o MAGA nem embarque nisso. E Laura Loomer não é uma grande influenciadora nos Estados Unidos, para dizer o mínimo. Mas, ainda assim, Zelensky atirou contra uma embarcação iraniana. Os Estados Unidos atiraram no Cáspio. Então tem alguma coisa acontecendo para tentar ligar esses dois conflitos. E acho que é isso, tentar embaralhar as coisas entre os dois conflitos, para dizer, bem, sabe, quero dizer, o que está acontecendo na Ucrânia? Como Loomer diz, sabe, tudo mudou. Agora eles estão na ofensiva. Estão vencendo. Estão vencendo. Sabe, houve um tempo em que Zelensky era um perdedor. Agora ele é um vencedor. Agora todos nós temos que apoiar isso e dar suporte. E se depois virmos novos ataques contra instalações iranianas, tudo isso pode se tornar muito perigoso. Porque o Irã já disse que está pronto para alertar a Grã-Bretanha sobre o uso do aeroporto militar da RAF em Fairford pelos bombardeiros B-1 que estão voando para o Irã. Ele disse, sabe, vocês estão na mesma situação que os estados do Golfo. Estão dando apoio a ataques contra o Irã, que é exatamente o que está acontecendo. Os bombardeiros B-1 estão baseados em Fairford, na RAF Fairford, e estão voando para o Irã agora, nesses dias. E Chipre é usado como base. Então os iranianos disseram, bem, se formos atacados por alguém que não sejam os suspeitos de sempre, ou seja, por meio do Reino Unido ou pela Ucrânia, nós vamos reagir. E isso acontece no momento em que a guerra com a Rússia, entre a Rússia e os estados da OTAN, está se intensificando. Esses mísseis mudaram. Os mísseis de penetração profunda não estão mais atacando refinarias com grandes colunas de fumaça porque colocam querosene nas ogivas. Agora eles estão atacando esse tipo de império de consumo como a Amazon. Chama-se Wildberries, mas é basicamente uma Amazon. Você entra na internet e encomenda o que quiser, um sabonete da sua escolha ou algo assim. Então eles estão atacando essas... Eles foram atacados por várias delas e atacaram um resort de verão, sabe? Com piscina, espreguiçadeiras ao redor e todo o resto. No meio do nada atacaram esse lugar e mataram, acho que 22 pessoas, não sei o número exato. Mas os russos estão furiosos. E estão furiosos porque sabem que esses mísseis são fabricados, montados e projetados na Europa, na Alemanha, na França e na Grã-Bretanha. Depois, eles são desmontados e enviados para a Ucrânia, para serem remontados. Em seguida, são disparados da Ucrânia como se fossem mísseis ucranianos. E os russos divulgaram um documento mostrando a localização de todos os fabricantes na Europa, onde esses mísseis que estão atingindo a Rússia são construídos antes de serem enviados para a Ucrânia.
e disseram, agora esses são alvos. Esses são alvos, e por isso estamos entrando em águas bem profundas, por causa dessa circularidade. Tudo está interligado, mas tudo tem agendas separadas. Então é quase impossível encontrar uma solução diplomática para essas questões. Elas estão todas ali, por assim dizer. E se as virmos fundidas ou entrelaçadas, é muito difícil não perceber que haverá algo que vai escalar isso. E à medida que elas estão interligadas e, de certa forma, coaguladas, poderemos ver algo muito sério acontecer. E não acho que haverá ferramentas diplomáticas disponíveis para a Casa Branca lidar com um problema tão amplo e complexo. Não é simplesmente, sabe, fazer um acordo com o Irã. Não, porque agora estamos falando da Arábia Saudita e o Iraque agora está envolvido nisso. Então é uma situação muito perigosa que está sendo construída. E eu não sei até que ponto isso foi cuidadosamente planejado, ou se são apenas pessoas fazendo coisas sem realmente pensar nelas e conectá-las umas às outras. Acho que provavelmente foi planejado. Sabe, que alguém tenha sentado e pensado em tudo isso, acho improvável. Mas eu acho sim que alguém montou isso. Na verdade, em certo sentido, alguém viu essa Laura Loomer, que meio que a empurrou para isso. Então vamos pegar a carona no funeral de Lindsey Graham e depois sugerir que o MAGA deveria ser é uma espécie de força intervencionista à la Lindsey Graham e Trump. Lindsey Graham, Trumpish interventionist force. Sim, sim. Bem, eu vi mais cedo, enquanto você falava, Alistair, que Laura Loomer se encontrou com o fundador do Batalhão Azov, neonazista, um dos principais grupos neonazistas que atuam na Ucrânia desde o golpe de 2014. Tem sido uma das principais forças de combate por lá. Ela se encontrou com eles e, como você disse, afirmou que iria relatar suas descobertas em toda Kiev e em outras áreas por onde viajou pelo país. E sim, quer dizer, eu acho que um dos grandes problemas dessa tentativa e da administração Trump, acho que a ala Trump do establishment dominante, é que eles dependem muito disso. Sabe, quando as pessoas falam em guerra cultural, eles realmente tentam aproveitar e focar em qualquer oportunidade no campo da cultura, como uma influenciadora, tipo Laura Loomer, para aumentar seu capital, para melhorar sua imagem. Mas o problema com a Laura Loomer é que ela é uma figura tão servil a Israel que a própria marca dela, na verdade, tem bem menos apelo. Se alguém olhar os chics da Laura Loomer, por exemplo, vai ver que na maioria das postagens dela, há tantas pessoas que a desprezam, de todos os lados do espectro político, por causa da simpatia dela e do apoio abertamente ofensivo a Israel. Isso meio que indica, eu acho, o grande problema para a ala Trump do establishment governante. Como você disse, eles querem atrair mais pessoas porque estão preocupados com a falta de apelo de coisas como a guerra contra o Irã. Mas as figuras que eles precisam mobilizar para recuperar esse apelo também fizeram mudanças muito rígidas e duras. Por exemplo, o que a Laura Loomer fez desde 7 de outubro de 2023, tornar-se uma defensora de Israel, algo que agora é impopular em todos os setores. Então, quais são os seus comentários sobre isso? Temos cerca de 8 minutos restantes. Há mais algum que você gostaria de destacar? Só para dizer, é claro, quer dizer, uma espécie de nova narrativa, um novo tema e uma nova conversa para dizer que está tudo bem ser intervencionista, está tudo bem intervir militarmente. Quer dizer, isso não é incompatível com America First. Tenho certeza de que Israel não vai se colocar no caminho dessa campanha. Isso estaria totalmente alinhado com a forma como eles veem as coisas ou com a visão que têm de como os republicanos deveriam agir. Não acho que Laura Loomer vá ter qualquer influência sobre os jovens. Concordo completamente com você. Mas estou trazendo isso à tona não para analisar a mecânica concreta da coisa, mas para dizer que tudo isso tem cheiro de escalada. Se Trump for bloqueado no Irã, será que estamos prestes a ver uma escalada contra a Rússia, como forma de compensar o fato de ele estar frustrado no Irã?
for the fact that he's frustrated in Iran. So that's what I'm really saying is not how good Então, she will be. o que eu estou realmente dizendo não é tanto sobre o quão boa ela será, quão eficaz será, ou se ela terá alguma influência. Para mim, isso é só um canário na mina de carvão. Isso diz que, sabe, tudo está começando meio que a pegar fogo no Oriente Médio e a se tornar, sabe, impossível de resolver. Então, sabe, juntem as duas coisas. Encontrem uma nova pressão sobre Putin, uma forma de empurrá-lo para um cessar-fogo, o que ele não vai aceitar. Na verdade, o resultado disso será uma escalada por parte da Rússia, uma escalada por parte do Irã, uma escalada no Iraque, uma escalada por parte dos iemenitas. Vamos entrar num período muito frágil. E se a Casa Branca decidir começar a escalar a situação para empurrar Putin a um cessar-fogo, algo que é completamente contrário aos interesses da Rússia, na percepção dos russos, bem, sabe, as consequências serão muito desagradáveis. Well, it will be a very unpleasant consequences. Sim, sim. Sabe, dá quase a sensação de que fechamos um ciclo desde 7 de outubro de 2023, que começou com Gaza. Isso rapidamente se transformou numa guerra regional. E agora o peixe maior, por assim dizer, segundo os Estados Unidos e os israelenses, o Irã. Isso agora se transformou numa guerra regional entre Israel e Irã. E possivelmente, como muitos já observaram neste programa, possivelmente numa guerra global. Porque isso envolve... Agora estamos trazendo o conflito na Ucrânia e a Rússia. Além disso, há reportagens quase toda semana sobre o apoio da China e do Irã. Acho que muitos dos mestres da guerra, se é assim que vamos chamá-los, estão olhando para isso com o objetivo e a atenção voltados para potências ainda maiores. Isso pode surpreender alguns, já que o Irã não tem se saído tão bem. Mas talvez esse não seja o ponto para muitos dos que continuam essa guerra. Talvez o objetivo nem seja buscar uma vitória total contra um país como o Irã, mas criar as condições para que uma guerra maior seja possível, quaisquer que sejam as razões. E para encerrarmos, gostaria de saber se tem algum comentário sobre isso. Well, very quickly, there are no military Bem, solutions. muito rapidamente, não há soluções militares disponíveis para Trump, nem no cenário Rússia-Ucrânia, nem no cenário iraniano. As consequências econômicas dos bloqueios em Hormuz e Bab al-Mandab estão batendo a porta e as eleições de meio de mandato parecem mais sombrias do que nunca para ele. Então, o que ele vai fazer nessas circunstâncias para tentar mudar toda a equação? Não sabemos, mas é uma situação bastante perigosa em que nos encontramos. But it is quite a dangerous predicament to find ourselves in. Bom, quero garantir que todo mundo saiba que na descrição do vídeo pode encontrar o Substack do Conflicts Forum, que é uma ótima fonte de informação e que você ajuda a produzir sobre todos esses temas e questões. Também temos, na descrição do vídeo, todas as formas de apoiar esse canal. Alex, você quer dizer alguma coisa sobre o Substack do Conflicts Forum antes de encerrarmos por aqui? Yeah, just I would strongly recommend people look at Sim, eu recomendaria muito que as pessoas acompanhassem os informes que fazemos, quase 1 ou 2 vezes por semana, sobre o que está acontecendo em Israel. Porque Israel está passando por sua própria crise, uma crise de liderança. Pode ser que Netanyahu perca a eleição. E então ele está preparando o terreno para não aceitar o resultado de uma eleição, exatamente como vemos nos Estados Unidos. Ele está fazendo a mesma coisa. O Likud já aprovou uma resolução dizendo que se houver qualquer preocupação de segurança, ele pode cancelar as eleições. E mesmo que elas aconteçam, Netanyahu escolherá todos os candidatos do Likud para as próximas eleições. Então o que está acontecendo é realmente importante. Tentamos expor isso toda semana com base na imprensa em hebraico, não na imprensa em língua inglesa, porque na imprensa em hebraico você vê uma história diferente. Mas eu diria que isso está se tornando muito importante e quase não está sendo analisado ou compreendido neste momento. being looked at or understood at the moment.
Yeah, so everyone do support Conflicts Forum Substack. Então, pessoal, apoiem o Substack do Conflicts Forum, no link da descrição do vídeo abaixo. Obrigado, Jeremiah, por se tornar um novo membro. E obrigado a todos do The Most High pelas palavras muito gentis sobre o trabalho do Alistair e o meu juntos. Pessoal, apertem o botão de curtir antes de sair. Isso ajuda a impulsionar o programa. Mais algumas pessoas aqui. Alistair, nosso amigo em comum, Pepe Escobar, participa do programa amanhã, 31 de julho, à 1h, horário do leste dos Estados Unidos. Então não deixem de nos acompanhar. Esse é o próximo programa. Sem mais delongas, pessoal, encerramos o programa de hoje. Muito obrigado por assistir. Vejo vocês amanhã. Até a próxima. Tchau, tchau. See you tomorrow. Until next time. Bye-bye.